Hoje em nosso canal do Investidor, eu vou falar com vocês sobre os gaps, os famosos gaps nos gráficos das ações principalmente. Você visualiza gaps em gráfico, do contrato futuro, de commodities, de índice, de dólar, mas a gente utiliza e até opera e investe por meio dos gaps que você consegue visualizar nos preços das ações, E uma forma da gente enxergar esses gaps de maneira mais ilustrativa é pelo gráfico dos candles, mas eu vou explicar para vocês aqui quais são os perigos e como que você consegue utilizar os gaps nos gráficos a seu favor. Meu nome é Luiz Holt, esse aqui é o nosso canal do Investidor. Olá pessoal, para você que não é inscrito, não deixe de se inscrever, que a sua inscrição é importante para o nosso canal continuar crescendo cada vez mais. Para você que já é inscrito, não deixe de dar o seu like em nosso vídeo, que isso contribui para que os nossos conteúdos sejam bem ranqueados ali no YouTube. Gente, eu vou falar com vocês hoje sobre os gaps, Gap de abertura, gap de fuga, gap de exaustão, os principais gaps utilizados e mais vistos ali pelo mercado e que você consegue operar, mas que você também precisa ter um certo cuidado. Às vezes você está comprado em algo e configurou um stop loss em determinado ponto. Às vezes você pode abrir, o pregão ele pode abrir com gap e pular o seu stop loss ou pular o seu stop gain. Mas se pular o seu stop gain, melhor ainda, Mas em alguns momentos você é pego de surpresa. Mas Luiz, o que é gap? Eu não sei o que é gap, eu nunca vi isso, Gente, gap ele é um espaço entre o preço de fechamento do dia anterior até, por exemplo, o dia de hoje. O pregão fechou a R$10 no pregão de ontem. Hoje o pregão abriu lá, o mercado de ações abriu às 10 horas da manhã com essas mesmas ações cotadas a R$12. Tá vendo a diferença? Teve um espaço de R$2 onde não houve negociação. Isso aqui que é o gap. Eu vou colocar uma imagem aqui na tela para vocês entenderem de maneira visual o que é o gap. Vou colocar um gap de alta e um gap de baixo. Dá só uma olhadinha aqui. Entendeu o que é gap? Então depois, mais pra frente nesse mesmo vídeo, eu vou mostrar para vocês quais são os gaps, de abertura, o gap de fuga e o gap de exaustão que você pode utilizar a seu favor. O que eu mostrei ali, pessoal, na imagem para vocês, principalmente o gap de baixa, ele é um gap muito perigoso, porque quando você executa uma operação de swing trade, você executou a compra, por exemplo, eu falei aqui a R$10, comprei o papel a R$10, estou com o objetivo de lucro a R$11, vamos colocar R$12, R$12 ali mais acima, e tem um stop loss ali a R$9, Eu posso ganhar duas vezes o meu prejuízo máximo. Então eu entrei a R$10, saiu de 10 para 12, eu realizo o lucro. Eu entrei a R$10, saiu de R$10 e caiu para 9, eu stopo minha operação, finalizo a estratégia no prejuízo, famoso stop loss, bola para frente, vou buscar outra estratégia, outra oportunidade em outras ações de outras empresas. Fechou, tá? Qual que é a questão aqui? Às vezes você está dentro de um trade, de uma operação, eu entrei lá com o papel a R$10 e ele não subiu da forma que eu gostaria, no prazo que eu gostaria. Na verdade, muito pelo contrário, ele começou a corrigir. Eu entrei a R$10, ele foi lá para R$10,90, R$10,50 e o meu stop gain, meu stop de lucro tá lá em cima, a R$12 e o meu stop loss tá ali embaixo, a R$9 redondo. Eu entrei a 10, correto? Foi caindo, R$10,90, R$9,90, R$9,50, depois foi lá para R$9,30, tá chegando perto do stop, entendeu? Você já fica ali meio preparado com a ordem, só esperando os preços baterem naquele preço. E isso foi passando-se os dias, Dias e dias de pregão e foi caindo aos poucos. Querendo ou não, isso aí é 10% de queda. O papel saindo de R$10 para 9 é uma queda expressiva. Porém, o seu stop gain é um stop gain de 20%. Também é algo expressivo. Então, seguindo aqui o nosso exemplo, foi corrigindo, foi caindo, chegou ali a R$9,30. Fechou no pregão de ontem a R$9,30. As ações que você comprou a 10. O que acontece? Hoje é sexta-feira, um exemplo. Aconteceu algo
algo no final de semana. Pode ser uma, sei lá, uma explosão, você investiu em ações de determinada indústria e houve uma explosão, algum desastre muito preocupante com aquela unidade, daquela indústria, daquela empresa. Obviamente, por medo, na segunda-feira, quando o pregão abrir, vamos ter uma queda e muito provavelmente vamos ter um gap. Ela vai sair lá, fechou na sexta-feira a R$ 9,30 que eu falei, vai abrir, por exemplo, a R$ 8,50. Você viu, tem 80 centavos de gap, isso é muito comum. E o que acontece com o meu stop loss, Luiz? Aconteceu um negócio, algo trágico desse tamanho, dessa magnitude. E meu stop estava em R$ 9,00. O que acontece? Você vai ser obrigado a estopar a posição mais lá embaixo ainda, se o pregão daquele dia fechar naquela zona de preço, entendeu? Então, esse é o lado negativo dos gaps. Quando você configura stop loss, chega perto daquele preço e por determinado acontecimento, trágico, de um dia para o outro, o pregão abre com gap de 5%, 6%. Eu já vi gap de 15% e não foi em uma época muito longe, não, tá? No evento do JBS é um grande exemplo onde ações fecharam a determinada zona de preço, determinado pregão, no dia seguinte abriram com gap de 10, 15, 20%. Tivemos ações que sofreram tanto assim. Então, é complicado porque existem situações e situações, né? O que a análise técnica clássica diz para o trader, para o investidor? Abriu abaixo da sua zona de stop loss, tem que fechar a operação, que nem eu falei. Fechou 9,30, seu stop loss está R$ 9,00. Abriu a 8,50 na segunda-feira por N motivos, não tem jeito, stop a operação, vai ser um stop mais agressivo, um stop maior do que o esperado, porém o manejo de risco que você executou antes de entrar na operação, ele vai dar uma minimizada nesse impacto, tá? Então já dá uma ajuda. Porém, existem analistas e métodos, principalmente analistas fundamentalistas, que não ligam para os gaps, né? A não ser que seja algo muito específico, que nem o exemplo que eu utilizei aqui. Explodiu uma unidade da indústria tal, das empresas tal, e pode influenciar a receita daquela empresa no curto prazo. Aí você, obviamente, até por fundamentos, pode ser que seja necessário a zeragem da operação. Porém, no evento JBS que eu falei para vocês, ou na crise subprime, ou no impeachment, em alguns momentos, até mesmo na greve dos caminhoneiros, que é um evento bem recente, empresas que não tinham absolutamente nenhuma relação com aquele acontecimento abriram com queda. O evento JBS é um grande exemplo. Isso foi em maio de 2017, gente. Então, é um grande exemplo, porque Vale, por exemplo, Vale abriu com gap de 10%. 10%. O que Vale tinha a ver com toda aquela bagunça que o mercado estava sentindo? Denúncia contra o ex-presidente, um empresário de uma grande empresa com ações negociadas na bolsa envolvido em uma série de esquemas de corrupção. Então, o que isso tinha a ver com Vale? Pode ser que alguém pensou, não, ela de alguma forma vai respingar nela, porém não tinha nada que confirmasse esse tipo de coisa. O que aconteceu? Naquele mesmo dia, no mesmo pregão, Vale 3 recuperou tudo. Abriu com 10, um pouquinho, talvez 10 ou 8, alguma coisa próximo disso, mas abriu com um grande gap de queda e recuperou absolutamente tudo no mesmo pregão. Porém, ações de JBSS3, que eram as principais, a principal empresa ligada àquele fato relevante, abriu com gap, ficou lá, caiu até um pouquinho mais. Nesse caso, quem tinha JBS poderia zerar a operação, porque pulou o stop, quem estava comprado, né? Pulou o stop loss e caiu mais um pouco. Depois recuperou, porém é uma outra estratégia. Talvez quem trabalhasse com fundamentos pudesse ter segurado ou comprado mais. Só que, o que eu quis dizer com esse exemplo? Vamos pegar a Vale 3. Ela não tinha nada a ver com aquilo, então não tem por que você ter desespero. Sendo que você realizou uma análise fundamentalista, você acredita na saúde da empresa, geração de receita, domínio do mercado, do setor que ela atua e tudo mais, não está muito endividado, então por que você vai se desesperar com um movimento de curto prazo que não tem uma relação direta com a empresa ou com aquele segmento? Você tem que parar e refletir, não pode ter emoção nessas horas. Então, eu trabalho com análise gráfica, rompeu a zona de stop loss, abriu lá abaixo com gap, a análise técnica clássica ela vai mandar você estopar, finalizar a operação. Eu trabalho com análise fundamentalista, Luiz, abriu com um gap de baixa por N motivos, um motivo macro ou um motivo específico da empresa. Não interessa.
Se for algo específico da empresa, você vai ter que analisar o impacto daquilo no médio prazo, zerar a sua posição lá, finalizar, se você está comprado, vende, ou se você acha que no médio prazo não vai afetar tanto, então não tem por que zerar a operação. Agora, é algo externo, algo mais forte, por exemplo, que nem eu falei, uma greve dos caminhoneiros, algumas ações que não tinham relação, Petrobras tinha relação direta, com certeza, vários fatos relevantes que poderiam impactar a receita da empresa, porém tinham outras ações de outras empresas do varejo que não tinham nada a ver com aquilo ali, que foram impactadas negativamente e depois se recuperaram rapidamente. Até a Petrobras recuperou logo em seguida, mas tiveram outras ações que se recuperaram mais rápido ainda. E se você tivesse estopado, você fez a lição de casa, estudou, fez toda a estratégia, entendeu a empresa, entendeu o negócio, entendeu a situação, está antenado, atualizado, vem um evento desse, você vai, zera a operação por desespero, pô, meu estudo estava errado, a minha análise foi equivocada e o papel sobe logo em seguida. Como que você se sentir? Então, existem formas e formas de você trabalhar, de você se comportar, mesmo numa situação onde o gap de desespero acontece, o gap de queda, o gap contra a sua expectativa, tá bom? Então agora eu vou falar com vocês de uma outra forma de você utilizar os gaps a seu favor.